Estúdio CBN dessa terça-feira, hoje é 31 de outubro de 2023. E conforme a gente te contou no início desse Estúdio CBN, hoje a gente vai falar sobre os efeitos da guerra para quem está em zonas de conflito. Nós temos a honra de receber hoje aqui no Estúdio CBN a psicóloga de Médicos Sem Fronteiras, Ionara Rabelo. Bem-vinda, Ionara. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu contar para os nossos ouvintes onde é que você já trabalhou. A Ionara já teve em territórios ocupados da Palestina, fronteira de Turquia e Síria, Libéria, Equador, Etiópia, Moçambique, Afeganistão e Indonésia. Falei tudo direitinho, né? Isso. Vamos lá. Geralmente situações muito difíceis. Eu não posso imaginar, e eu falava aqui com o Fernando e com os nossos ouvintes um pouco mais cedo, se as imagens, as notícias, os vídeos nos afetam muito profundamente. Eu não posso imaginar o que é para alguém que vive, que tem suas vidas estabelecidas em zonas de conflito. E aí, daí eu parto. Você teve em muitas regiões em conflito, mas regiões muito diferentes entre si. Como é possível descrever a situação das pessoas, Ionara, o estado físico, o estado psicológico de civis em zonas de guerra? São momentos muito distintos, né? Porque uma coisa é quando a gente tem civis vivendo num território que está sendo bombardeado e ele não tem para onde fugir, né? E civis, por exemplo, em Moçambique, que quando eles eram atacados por grupos armados, eles fugiam para áreas mais protegidas e tentavam um refúgio, né? Então, situações difíceis, porque aqueles que fogem conseguem ter aquela sensação de que agora eu estou protegido e eu posso começar a buscar qualquer coisa que vá me acalmar. Por outro lado, aqueles civis que estão sobre bombardeio constante, é muito difícil para eles se estabilizarem. Então, vou dar um exemplo. Eu atendia crianças que já tinham saído da Síria para uma área mais reservada, e quando passava um avião, só um barulho de um avião sobrevoando, elas tremiam e congelavam, porque para elas, quando vinha um avião, vinha um bombardeio. Então, qualquer sinalzinho de algo parecido com o que aconteceria diante de um bombardeio ou tiros, um barulho que lembrava o tanque, elas ficavam totalmente aterrorizadas e tinham novas crises de ansiedade. Pode explicar um pouco melhor de como uma guerra atinge crianças? Como que é esse trauma para crianças? Para nós, o sofrimento, Fernando, ele é muito maior do que o trauma, porque quando a gente fala de trauma, ela vai para dentro de uma categorização de síndrome, né? Tá. Síndrome do estresse pós-traumático. Então, a gente fala de uma situação potencialmente traumática, mas que vai gerar muito sofrimento. Esse sofrimento pode aparecer a depender da faixa etária e da forma como essa criança consegue elaborar, né? Ele pode aparecer com terror noturno. Essa criança tem grita e chora, ela não consegue dormir, insônia, alterações de comportamento em que se ela é muito pequena, ela começa a ter muita birra. Se ela já é adolescente, eles começam a ter comportamento de risco, de fugir ou tentar ir para o fronte ou para a luta armada. Se são meninas, é muito comum, eu peguei muitas meninas que elas entravam em mutismo seletivo, elas não conseguiam mais conversar e elas já não se comunicavam. Dores pelo corpo, tive pacientes que deixaram de caminhar depois de um bombardeio e a gente fazia todo o exame para ver se tinha alguma coisa na coluna e não tinha nada, é como se estivessem congelados. Crianças com muitos medos, chorando, perda de controle dos esfíncteres, então o menininho de 12 anos, ele não conseguia controlar mais os esfíncteres depois de bombardeios sucessivos na sua vila. Então, a miríade de sinais e sintomas é imensa. E não cabe trauma. Não cabe o quê? Desculpa, Ionara. Não cabe só dentro da configuração do síndrome do estresse pós-traumático, né? Ela é muito maior muito que mais isso. amplo, claro. É o antes, né? É a situação que vai gerar possivelmente esse trauma, é isso? O sofrimento, ele vem com essas alterações e eles não cabem só dentro de trauma e eles podem gerar, o que mais gera seria a depressão, a ansiedade, em terceiro lugar o transtorno de estresse pós-traumático, mas a gente tem alterações graves de fala, tem crianças que passam a gaguejar,
e não falar. Tem alterações do desenvolvimento, crianças vão ter muita dificuldade para aprender, e todas as dificuldades de crianças que sofreram ferimentos da guerra. Então, eu tive crianças que estavam com o corpo totalmente queimado, ela ia precisar de 12 anos de cirurgia. Meu Deus. Então, não é só o aspecto mental, ela vai ter que passar por muitas cirurgias. A gente tem um hospital de cirurgia para trauma em Amman, na Jordânia, que é a nossa referência para levar vítimas de guerra de vários locais que a gente tem por ali. Uhum. Você citou alguns sintomas, né? Eles têm explicação, Ionara, por que esses sintomas e não outros? Claro, a questão da audição e do barulho e do estresse pós-traumático me parece algo simples de compreender. Mas, por exemplo, meninas que perdem a fala, e você disse especificamente meninas, tem alguma razão? Principalmente em situações de países muçulmanos, né? A gente tem umas questões de gênero que são complicadas, até o que é permitido para meninas e mulheres, e parece que até a condição de adoecimento ela fica encarcerada. Então, meninas já não saem tanto sozinhas, meninas não podem ir em alguns países, como no Afeganistão. Então, até algumas hipóteses que até o adoecimento ele fica vinculado nesses encarceramentos. Então, o mutismo aparecia muito em meninas, eu vi, e o comportamento de risco aparecia em meninos. Isso precisa de mais estudos nessa área. Explica comportamento de risco. Olha, pensa, então assim, ele sai de uma prova num determinado local que tem conflito armado, e ao invés de voltar para casa, ele vai para a região do fronte jogar pedra. Ele não volta para casa e começa a unir a outras gangues para ficar fazendo arruaças. Em muitos países muçulmanos não tem bebida alcoólica, mas fora disso, em países que têm bebida alcoólica, eles vão utilizar, como Moçambique, na Etiópia, eles se juntam a grupos armados e eles vão usar bebida e outras drogas para que eles tenham mais força e coragem. E o comportamento de risco também de meninos que estavam já indo para a luta armada em alguns outros países em conflito, e ele ainda estava machucado, se recuperando de uma fratura, e ele só me dizia: me dá só um remédio para a dor que eu preciso voltar, me dá só um remédio para a dor que eu preciso voltar. Então, era isso, crianças e adolescentes. Falando um pouquinho sobre estresse pós-traumático, me lembrei de um documentário que eu assisti há algum tempo, falando sobre... que entrevistava, né, o diretor ali, entrevistava ex-combatentes americanos na guerra do Iraque, se não me engano. E o nível de estresse pós-traumático, sintomas com os quais eles passaram a conviver depois da guerra eram, sei lá, enlouquecedores mesmo. Você pode falar um pouco sobre que tipo de sequelas mentais essas pessoas podem ter depois de ter sobrevivido a uma guerra? Alguns vão ter, dentro desse espectro do sintoma do estresse pós-traumático, eles vão ter gatilhos muito difíceis, né? Então, dentro desse espectro, qualquer coisa que lembre, por exemplo, sons, alguém falar mais alto, ela pode ser um gatilho que vai desencadear um flashback, ou seja, uma memória, e uma sensação de que ele está dentro daquele contexto de novo. Então, é como se ele estivesse dentro da escola e um barulho de um como chama esse papo de anjo, ele estoura, as crianças se encolhem e começam a gritar e chorar como se uma bomba fosse explodir. Então, durante muito tempo, elas vão precisar de acompanhamento para ver se essas lembranças, elas podem ser lembranças que vão ajudar a gradativamente ela ser diminuída, como que eu vou dizer? Não diminuída, mas elaborada. Então, se ela não tem uma rede de apoio muito protetora, por exemplo, uma família, uma escola que acolha, esses flashbacks e essas situações que vão voltar, elas podem ser muito mais grandes. Desculpa, elas podem ser muito piores. Então, nesse sentido, a gente pensa assim, uma criança que perdeu os pais, perdeu o tio, perdeu os irmãos, a única sobrevivente, para além desse trauma, ela tem a culpa de ter sobrevivido. Ela tem a culpa de por que só eu fiquei. E elaborar a culpa, às vezes, é muito mais difícil do que elaborar, por exemplo, um flashback. Ou seja, o sofrimento psíquico tem cicatrizes. E são cicatrizes tão difíceis de serem nomeadas, porque...
pensa, a pessoa sobreviveu, ela teria que nomear assim, graças a Deus. Muita gente vai falar assim, nossa, mas que bom que você sobreviveu. E ela ter raiva disso e nomear isso, a raiva e a culpa, é muito difícil, porque ela tem que ser grata ainda por cima. Então, voltar para uma sociedade, e às vezes para eles é muito difícil quando crianças, por exemplo, elas são deslocadas para outras áreas, elas têm raiva de perceber que aquilo o que está novo, aquela escola nova, está tudo normal, que as pessoas não estão chorando, que não estão brigando. Então, tem crianças que ela, mesmo quando ela chega num lugar de paz, ela vai gerar todo um transtorno, porque é impossível para ela estar num lugar de paz, se dentro dela ela carrega essa cicatriz e essa guerra ainda interna, sabe? Por que eu sobrevivi? Por que eu estou aqui? Deixa eu tocar nessa questão do deslocamento de populações. Hoje, no blog da Sandra Correm, no G1, ela cita um documento que vazou e foi elaborado pelo Ministério de Inteligência de Israel, que mostra que a intenção de Israel no momento é realocar a população de Gaza na península do Sinai, no Egito. Só que faltou combinar com os egípcios, né? O presidente Fattah el-Sisi já disse várias vezes, reitera que não quer que palestinos cheguem até essa região, na península do Sinai. E boa parte de quem está na Palestina hoje já está deslocada. E há ainda a possibilidade de uma mudança de território. Qual que é o impacto disso? Então, é uma coisa muito difícil, porque não é só o território. É a rua onde eu cresci, foi criada, a minha escola, a sinagoga, a mesquita onde eu vou. Então, o território, o espaço, é um espaço de vida, né? Então, cada um de nós lembra o parquinho onde brincava, cada um de nós lembra o que dá identidade. Então, pensa, eu estou perdendo a minha escola, os meus amigos, a minha família. Algumas dessas crianças, nesse momento, têm famílias totalmente deslaceradas, né? 62% das pessoas que morreram foram mulheres e crianças. Então, a gente está falando que essas mães, irmãs e meninos, meus irmãos e meus irmãos, não estão sobrevivendo à guerra. Então, eu vou me deslocar para um outro espaço que eu não reconheço como meu, porque até a minha família não está lá. Eu tive crianças que elas passavam pela casa que tinha sido bombardeada, e era a casa delas, e ela pedia para a mãe, me leva até lá. A mãe levou e ela chorava e falava, essa não é a minha casa não é desse jeito. E ela não conseguia entrar na outra casa onde eles estavam morando, e ela destruía qualquer brinquedo que ela falava, esses não são meus brinquedos. E era uma menininha de 6 anos de idade. Então imagina, ela não conseguia elaborar que casa é essa que eu tô, e era a casa dos avós, e essa não é minha casa, não são meus brinquedos, eu vou destruir isso tudo. Então é muito difícil a elaboração. Para além disso, Ionara, nesse conflito específico, o território é algo importante, né? É para além disso, tô aqui afirmando / perguntando, é para além da vida dessas crianças e o território tem a ver com a fé, com as crenças. Então, quer dizer, mais uma camada de complicação aí, não? Isso. A gente fala que são várias camadas de sofrimento, né, e de proteção que poderia vir para essas crianças. A primeira proteção se chama segurança. Então, se você quer cuidar da saúde mental de crianças, pensando já no que está afetando a guerra, elas precisam nesse momento de comida. Elas precisam de água, elas precisam dormir num lugar que não está caindo bomba. Então, cada uma dessas ações, quando governos tomam atitudes de cessar fogo, que é o que a gente pede agora, e cuidados humanitários, é o mínimo para a gente cuidar dessa saúde mental e saúde integral dessas crianças agora. Você imagina, acho que vocês receberam um médico nosso operar um menino de 12 anos no chão de um hospital, com pouco anestésico, o que nível a gente chegou. Então, essas crianças vão se lembrar disso. Elas vão se lembrar da dor, elas vão se lembrar que elas não estavam comendo. É isso que fica, né? Eu tô te ouvindo e tô lembrando de zonas urbanas em conflito. A gente tem, por exemplo, no Brasil, zonas urbanas em conflito, comunidades do Rio de Janeiro com crianças sendo mortas também, gente inocente sendo morta em nome de uma guerra ou um combate que já dura anos e até aqui se mostra infrutífero. São passíveis de comparação as duas situações no que diz respeito ao sofrimento e ao trauma, sobretudo de crianças, Ionara?
Eu nunca trabalhei em situações de zona urbana com tamanho conflito aqui no Brasil. Sei que colegas trabalharam e Médicos Sem Fronteiras esteve no Rio de Janeiro, se não me engano, na década de 90. Eu não posso fazer a afirmação que são similares, mas com certeza impacta no desenvolvimento infantil. Se você está tendo tranquilidade, segurança, ir e vir sem receber um tiro, é uma coisa. E se você não tem isso, e você vê na notícia, e você tem um coleguinha que foi assassinado há 2 dias, com certeza isso vai ter impacto na sua capacidade de ir e vir, e de ir para a escola e se tranquilizar pensando, estou num lugar seguro. Então, se a gente fala do pilar, que é segurança, a gente está dizendo que mesmo as nossas zonas urbanas, elas são inseguras e podem afetar, sim, a saúde mental de crianças e adolescentes. O Hamas, historicamente, construiu centenas de quilômetros de túneis. Lá eles se abrigam e lá também eles mantêm os reféns israelenses que foram capturados no dia 7 de outubro. Dá para imaginar como que é e qual é o impacto psíquico disso, de ficar dentro de um túnel sequestrado? Então, sem ver a luz do dia, né? Nesse sentido de pessoas que são vítimas de sequestro, né, são inúmeras camadas também de sofrimento, né? A insegurança de que se serei libertado ou não, a insegurança de que morrerei aqui no próximo bombardeio. Então, assim, muitas pessoas pensam que esse seria o último minuto de vida. Como é que essas pessoas vão elaborar isso depois? Varia muito. Então, se são adultos e têm uma rede protetiva e vão voltar e vão ser gratos, ou se vai ter tanta culpa ou tanto medo e vão se lembrar disso durante muito tempo, se são pessoas que já tinham depressão, ansiedade ou alguma outra doença e vão precisar de um tratamento, pode ser que agrave um pouquinho essas outras doenças. Então, assim, nesse momento, o cessar-fogo, o corredor humanitário e essa entrega das pessoas para que elas voltem para suas casas é fundamental para cuidar e salvar vidas. Eu fico pensando, Ionara, impactos tão profundos, né, na saúde mental, na estrutura da pessoa, porque eu posso imaginar que, enfim, viver uma situação dessa mude de fato a sua estrutura. Isso é tratável depois? Quer dizer, como é que se lida com isso no depois? Você está dizendo assim que seria algo tão profundo que aquilo que me identifica enquanto pessoa foi afetado, né? E mesmo esses sintomas do pós-trauma, né? As crianças, os gatilhos, o barulho do helicóptero ou uma outra explosão que logo te faz reviver aquela sensação que causou o trauma. Isso é tratável? Olha, é tão difícil, depende muito do processo, Tatiana, porque assim, eu estou me lembrando na Libéria, a gente tinha o centro de tratamento para pessoas com ebola, mas a gente tinha sobreviventes dos child soldiers. Lembra disso, das crianças soldados, né? Então, esses meninos ficaram totalmente alterados. Esses meninos viraram esses loucos que caminham pela rua e ficam desnudos, né? Então, todo mundo via e falava assim, tá vendo, Ionara? Aquilo lá foi um child soldier. Então, dependendo do nível de sofrimento, a elaboração é muito difícil. Mas eu tive pessoas que depois eles falavam assim, não, eu fui atendido aqui há tantos anos atrás e agora eu sou professora. Então, assim, essa reconfiguração é uma reconfiguração tão legal que você vê assim, eu fico imaginando que as crianças que eu atendi um dia eu ainda vou voltar a encontrar com elas e falar assim, nossa, eu estou trabalhando com Médicos Sem Fronteiras, eu fui atendido por vocês. Então, assim, Tatiana, eu prefiro acreditar que a gente ainda é possível ter esperança e que essas pessoas não vão se desumanizar com o que está acontecendo, porque é possível a gente encontrar isso. Agora, como é que você, psicóloga que atuou em zonas de guerra, cuida da saúde mental? Como é que seus colegas que estão, neste momento, em situações de guerra, cuidam da saúde mental? A gente vai marcar uma outra conversa, mas tudo bem. Em linhas gerais, vamos lá. Eu já falei em outros momentos, assim, eu volto com vários sintomas. Então, minha família já sabe. Então, principalmente de guerra, eu volto com alguns gatilhos. Então, eu entrava em sala de aula e procurava assim, deixa eu ver quem está armado. Eu escutava avião e pensava assim, quem eu vou ter que socorrer para não congelar? Então, eu volto e eu não consigo vestir as roupas que eu deixo no Brasil.
Então, a primeira coisa é aceitar que a gente é afetado. Então, a gente aceita e eu já aviso as pessoas. Eu não tenho muita paciência de sair para jantar. Eu fico irritada de ver que está todo mundo rindo e eu acabei de atender uma criança que perdeu a perna. Então, assim, é doído a gente voltar e a equipe de Médicos Sem Fronteiras tem um atendimento psicossocial que já nos apoia. E se a gente precisa que eles apoiem os nossos familiares, eles também apoiam. E eles sempre relembram a gente não vai voltar a mesma pessoa para o mesmo sofá. E isso me ajudou muito. O sofá era o mesmo, mas eu não sou a mesma, e a minha família foi aprendendo isso também. E aí eu volto aos poucos, a primeira coisa é não fica tentando conversar comigo. Eu escuto muita música, eu faço muita atividade física, eu não dirijo porque eu já quase bati o carro, o nível de atenção baixa muito, então eu aceito as reações e vou cuidando. Volto para terapia, me alimento muito bem, tento manter os horários de sono, que quando a gente está numa emergência, a gente quase não dorme, tem hora que a gente é acionado a noite toda, né? Se é um hospital e a gente tem que atender quando tem a situação de multiplicar. É tipo eventos de massa que a gente chama, né? Tem um bombardeio e vão chegar muitas pessoas de uma vez. Então a gente aciona a equipe, a gente tem um plano de contingência. Então a gente volta, Fernando, assim, aceitando que volta com um monte de ferida e que a gente precisa de um tempo para curar as nossas feridas e os nossos amigos sabem disso. Então, assim, uma rede de suporte que fala assim, quando você precisar, a gente vai tomar café, a gente vai. Então, falar disso demora um pouco. Então, eu não falaria aqui com vocês se eu tivesse voltado ontem. Ionara Rabelo é psicóloga do Médicos Sem Fronteiras, já atuou em muitas regiões de conflito, de guerra, territórios ocupados na Palestina, fronteira de Turquia e Síria, Libéria, Equador, Etiópia, Moçambique, Afeganistão e Indonésia, contando um pouco pra gente sobre esse trabalho nobilíssimo e sobre todas as dificuldades que vêm com ele. É muito duro, mas também é muito bonito te ouvir, Ionara. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela generosidade de compartilhar um pouco dele aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Obrigada a vocês. Boa tarde. Obrigado, Ionara.